Alerta no STF. Um julgamento com peso histórico está em andamento, menos com previsões de desfecho entre setembro e outubro e implicações que vão além dos tribunais. Mas por que isso importa de verdade? Hoje, trazemos o olhar do criminalista Augusto de Arruda Botelho sobre os bastidores dessa fase decisiva. Como funcionam os próximos passos após a sustentação oral e leitura dos votos? O que significam possíveis pedidos de vista estratégica? Seria apenas judicialização ou uma manobra política para adiar a decisão? E o mais importante, se Bolsonaro for condenado, quando e como essa condenação vira prisão? Prepare-se. Este julgamento pode ser o divisor de águas da política brasileira menos e cada detalhe importa. Vamos continuar nesse assunto, agora trazendo aqui para a discussão o advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho. Augusto, bem-vindo, boa tarde, é sempre um prazer te receber aqui no UOL News. E aí, nos conte, primeiro eu quero saber como é que vai ser o julgamento, né? Como é que funciona esse julgamento? São vários dias, a expectativa é que finalize no dia 12, né, de setembro? 12. Será que pode estender, pode acabar antes? Boa tarde. Boa tarde, prazer falar com vocês, todos os amigos e amigas do UOL. Julgamento marcado, eu fiz essa previsão nas redes sociais, seria mesmo em setembro, e ele terminaria em outubro, com a provável condenação, porque existe ainda, eu vou chegar nisso provavelmente, um recurso a ser apresentado depois da finalização dessa primeira etapa. Essa primeira etapa é a etapa em que os advogados vão fazer as sustentações orais, a Procuradoria-Geral da República também vai se manifestar e os votos que já vão estar prontos serão lidos, né? Tudo vai depender do tamanho dos votos. É evidente que o voto do ministro relator é sempre um voto mais extenso, mais detalhado, mais aprofundado, porque é papel de quem relata uma ação penal ser assim tão profundo, e os demais ministros a gente vai ter que aguardar para saber se farão votos também longos, se farão a leitura desses votos longos ou só lerão parte dos votos e o resultado final. Na minha experiência e na minha expectativa, acredito que todos os ministros e ministras vão querer falar, ainda que não lendo o voto completo, porque é um julgamento, obviamente, que tem uma importância histórica, uma importância política muito grande. Então, é um momento, inclusive, de se posicionar em defesa da democracia, se posicionar em defesa do Estado Democrático de Direito, daí porque imagino que todos os ministros e ministras lerão, pelo menos parte dos votos, o que vai fazer com que todos esses dias estipulados para as sessões de julgamento sejam respeitados. A gente tem uma possibilidade de período de vista, né? Isso está sendo aventado, ministros têm sido ouvidos em off, dizendo se acham ou não que vai ter um período de vista. Eu sou bastante sectário em relação a esse período de vista, porque o período de vista, nesse momento, ele seria exclusivamente uma estratégia política, né? Ninguém desconhece o processo, nessa altura do campeonato, a ponto de pedir vista, pedir mais tempo para estudar. Todo mundo que vai julgar esse processo conhece o processo de cabo a rabo. Inclusive aquele que mais aí tem se dito que poderia pedir vista, que é o ministro Luiz Fux, participou de várias audiências. Então, sob essa justificativa de que é preciso estudar melhor o processo, o período de vista não faria sentido. O único sentido de pedir vista é segurar um pouco, atrasar o andamento desse processo. Aí, se a gente colocar num calendário, por assim dizer, a gente jogaria a decisão final já para o ano que vem, muito provavelmente. E aí a gente começa a entrar num ano eleitoral, o que é algo que eu acho que ninguém quer. Botelho, em relação a essas críticas, né, que se faz ao ministro Alexandre de Moraes sobre a celeridade, né? Foram aí as alegações finais, mais de 1000 páginas, aí menos de 24 horas depois ele pede para que o Zanin marque a data e o Zanin já marca. Como é que você vê essa questão do trâmite e se há uma celeridade ou não? Como é que você avalia isso? Engraçado que as pessoas reclamam de tudo, né? Quando o processo demora, todo mundo reclama. Quando o processo anda rápido, é porque está indo rápido demais. A forma como esse processo foi julgado respeitou direitos e garantias fundamentais. Ele foi rápido porque todo o processo tem que ser rápido. Pudera todas as ações penais no Brasil tivessem essa rapidez que essa ação penal teve. Os prazos foram respeitados, os advogados contestaram um ou outro prazo, até conseguiram uma ou outra extensão de prazo, conseguiram, por exemplo, acariações, que não é algo previsto num rito, digamos, normal de uma ação penal. Ou seja, o direito de defesa, óbvio que há reclamações, algumas inclusive com razão, de um cerceamento ali, outro acolá, mas o fato é que os prazos foram respeitados. E você apresentar alegações finais que quase dão 1000 páginas, muitas vezes eu sou, não vou ser criticado, mas tira um pouco de sarro de mim em redes sociais. Quando sai uma decisão judicial, eu falo, eu vou ler a decisão judicial. Aí meia hora depois eu venho e me manifesto. Aí sempre vem um seguidor, como é que você leu em 30 minutos 550 páginas? Porque eu faço isso há 25 anos. Você lê na transversal. Tem vários pedaços de uma decisão judicial, como a introdução, que você não precisa ler. A doutrina que é usada, você lê os dispositivos, a gente tem experiência em ler. Então, as alegações finais que os réus apresentaram, podem ter 100, 200 páginas, muito dificilmente elas serão lidas na íntegra, porque é assim que acontece. E aí essa rapidez do julgamento, ela acontece e ela deveria ser aplaudida e não criticada. Augusto, boa tarde, obrigado aqui pela presença. Augusto, uma pergunta. Uma vez, hipoteticamente, vamos considerar que Bolsonaro seja condenado pela primeira turma. Quais são os passos seguintes entre o momento da condenação,
né, dos votos, junta-se maioria de votos, ou junta-se a totalidade dos votos, todos os ministros apresentam os votos, 5 ministros da primeira turma, e a maioria dá a condenação para o Bolsonaro. Quais são os cenários possíveis entre isso acontecer e o momento que ele vai ter uma prisão decretada? Eu vou dizer mais do que cenário possível, Sakamoto. Eu vou dar a possibilidade concreta, eu vou te contar antecipadamente o que vai acontecer. Os advogados apresentarão um recurso chamado embargo de declaração. O que é o embargo de declaração? É uma peça processual que ela não tem, assim por dizer, um efeito modificativo. O embargo de declaração não modifica. Alguém que é condenado, depois de apresentado o embargo de declaração, não vai ser absolvido. O embargo de declaração para que serve? Para que a autoridade declare melhor algo que a defesa vem pedir. Então a defesa vai dizer assim, olha, houve uma omissão na sua análise, houve uma contradição na sua análise. No momento de você somar a pena, houve um erro na sua somatória de pena. Então eu preciso que você declare de novo o seu voto. É, a bem da verdade, uma explicação do que foi votado já e aí é apresentado este embargo. Ele não modifica, não é que a apresentação desse embargo vai fazer com que quem tenha sido condenado venha a ser absolvido. Então esse recurso vai ser apresentado, é um recurso que tem um prazo de apresentação muito curto. A partir do momento, então, que termina o julgamento, é disponibilizado o acórdão. O acórdão é a decisão no papel. Esse acórdão é publicado no Diário Oficial. Depois da publicação no Diário Oficial, as defesas têm 48 horas para apresentar esses embargos de declaração. Apresentam e vão apresentar, podem escrever aí e podem me cobrar no futuro, apresentarão esse embargo de declaração. Aí esses embargos de declaração são novamente incluídos em pauta. Mas aí é um julgamento muito mais rápido do que julgamento. Em um dia, em uma sessão, dá para você julgar embargos de declaração de todo mundo. A partir do momento que você julga os embargos de declaração, não há mais recurso a ser apresentado. A gente está tratando aqui de um caso que ele já começa no Supremo Tribunal Federal. Você não tem uma outra instância para apresentar. Transitando em julgado essa sentença penal condenatória, possível, aqui eu estou trabalhando com a hipótese de uma condenação. Transitando em julgado essa sentença penal condenatória, é expedido mandado de prisão para quem tiver que cumprir pena de prisão a partir dessa condenação. Ou seja, em tempo, desculpa, Carla, em tempo isso, se todos os votos forem proferidos, não houver pedido de vista, todos os votos forem proferidos ainda no mês de setembro, em meados de setembro, e seguindo todos os trâmites que você bem relatou, um pedido de prisão seria expedido antes de novembro, então? Sim. Eu cravei no Twitter em outubro. Faz tempo já. Eu acho que vai ser mais ou menos por aí. E tem alguma diferença, digamos assim, o Bolsonaro já está preso, né? Ele está preso em prisão preventiva domiciliar com tornozeleira. Isso faz alguma diferença? Por exemplo, se ele for condenado, ele continuará preso. E aí, também uma outra questão, na verdade. Se ele for condenado, em que fase ele pede, por exemplo, para ser mantido em prisão domiciliar? Alegando, por exemplo, problema de saúde. Vamos lá. Primeiro, o tempo que o ex-presidente Bolsonaro está cumprindo uma prisão preventiva, ele conta como o tempo da condenação que ele vai receber. Então, se o Bolsonaro ficou, vamos imaginar, 3 meses preso, e ele é condenado a 1 ano e 3 meses, estou aqui jogando números hipotéticos, esses 3 meses que ele ficou preso preventivamente contam do tempo que ele terá que cumprir a título de condenação. Apesar de ele estar preso preventivamente, a prisão preventiva, mesmo com tornozeleira eletrônica, mesmo com prisão domiciliar, tanto faz a modalidade de prisão cautelar. Ela conta depois da condenação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando ele pode pedir, por exemplo, a manutenção da prisão domiciliar em razão de uma questão de doença, assim que essa prisão sair. Assim que essa prisão sair, aí você já vai estar tratando não mais de uma ação penal, e sim de um processo de execução. Toda pessoa que é condenada, quando ela é condenada, abre-se um novo processo contra ela, um processo de execução da pena, que é um processo que acompanha o tempo de pena que você tem a cumprir. É dentro desse processo que você pede, por exemplo, a progressão para o regime semiaberto, a progressão para o regime aberto, uma prisão domiciliar, vários benefícios possíveis dentro do cumprimento de uma prisão, remissão de pena, por exemplo, por tempo estudado. Qualquer pedido que você faça, a partir do momento que você é condenado, você faz um processo novo que chama-se execução. Esse pedido de uma eventual prisão domiciliar por doença, por exemplo, pode ser feito imediatamente assim que a condenação sair. Augusto, para a gente finalizar aqui, quero entender exatamente se os réus vão ser ouvidos também, se eles vão falar, quanto tempo deve durar cada voto, se os advogados também têm tempo, né, para falar, se eles vão falar, como é que vai funcionar essa dinâmica? Não existe previsão. Os réus e as testemunhas já falaram durante a instrução. Não há previsão. Até uns veículos da imprensa colocaram essa possibilidade de testemunhas serem ouvidas. Eu, sinceramente, desconheço no regimento, em nenhuma ação penal que eu trabalhei, no Supremo Tribunal Federal, houve essa possibilidade de testemunhas ou réus serem ouvidos quando o processo está sendo julgado. Para mim, não existe essa previsão legal. Então, o fato é o que vai acontecer. É um tempo estabelecido que pode mudar, 1 hora para cada defesa e 1 hora para o Ministério Público Federal, representado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e depois os votos. Aí o tempo é livre para quanto tempo cada ministro quiser votar. Volto à minha resposta inicial aqui. O voto mais longo, com certeza, será
do ministro relator Alexandre de Moraes, que tem que ser o voto mais longo mesmo, é o voto mais profundo, é o mais detalhado. Os outros ministros, se quiserem, podem simplesmente acompanhar o voto e esse julgamento acabaria aí muito mais rápido. Mas eu duvido que isso vai acontecer. Todos os ministros e a ministra Carmen Lúcia farão leitura de voto, ainda que não uma leitura integral, porque é um momento sim de passar mensagem, é um momento sim de reafirmar a defesa da democracia, é um momento de fortalecer o Poder Judiciário brasileiro pela sua maior casa, que é o Supremo Tribunal Federal. Então todos farão questão de se manifestar nesse julgamento. Aí, Augusto de Arruda Botelho, obrigado pela participação, pelas informações todas. Meu amigo, um abraço para você, viu? Bom fim de semana. Para todos vocês, bom final de semana, bom falar com todo mundo. Valeu. Obrigado, Augusto.